Olá, meu nome é Mirinaldo Rodrigues, minha formação é em pedagogia, tenho uma especialização em educação do campo e tenho mestrado e doutorado em ciência das religiões na linha de pesquisa Educação e Religião. Então, eu vou aqui abordar para vocês um pouquinho sobre a trajetória histórica da EJA no Brasil, em seus aspectos conceituais e históricos, remetendo aí um pouco do que a professora Marcilane abordou aqui para vocês sobre a interface entre a EJA e a educação popular, eu vou aqui apresentar um pouco sobre as características dessas ambas educações. Então, a gente entende que a EJA, ela bebe da educação popular, uma vez que a educação popular trouxe avanços significativos no que a gente entende hoje como EJA. No entanto, a gente não pode dizer que a educação popular é a mesma coisa que EJA ou vice-versa, ou a EJA é a mesma coisa que a educação popular. Não são, porque elas têm aspectos que diferenciam entre si e que as unem também. Então, o que une é a origem e o fato de que ambas são temas secundários em relação aos interesses políticos educativos. E no que se trata, assim, o que diferencia entre essas educações é o tipo da prática educativa que não necessariamente elas têm o mesmo público-alvo. Porque a educação de jovens e adultos, como o próprio nome está falando, ela se destina para educar jovens e adultos. E a educação popular, além da educação de jovens e adultos, ela também se destina para o público-alvo de crianças, que tem aí uma prática educativa diferenciada advindas da classe popular, da educação popular, como o próprio nome diz. Então, afinal, o que é EJA, Eu trago essa problematização aqui para vocês, esse questionamento, visto que, antes da gente adensar sobre esses aspectos históricos da EJA, a gente precisa entender, compreender realmente o que vem a ser a EJA. Então, inicialmente eu trago a nomenclatura à educação de jovens e adultos. Então, a EJA é essa sigla da educação de jovens e adultos. O que é importante ressaltar que muitos dos casos, a gente encontra as pessoas, quando vão se remeter à EJA, chama de UEJA ou UEJA, Então, de uma forma equivocada, essa concepção de botar um artigo O antes da palavra educação de jovens e adultos, acaba sendo um equívoco, Visto que a gente se remete a uma educação, que é a educação de jovens e adultos. Então, nunca, jamais poderá ser falado como OEJA ou OEJA, mas sim a EJA, que é uma questão regional, ou a EJA, certo? Então, nos aspectos conceituais, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino destinado a jovens e adultos que não tiveram acesso ou que, por algum motivo, não puderam concluir o ensino na idade própria. Então, só uma ressalva nessa questão de idade própria é que eu parto da perspectiva que não existe uma idade própria para se educar, Visto que a educação, ela é ao longo da vida. Tem que ter um cuidado quando a gente vai falar sobre idade própria para não se remeter só apenas a uma concepção limitada. Então, a EJA é entendida como um direito, visto que, nessa perspectiva de EJA como direito, parte da Constituição de 88, que garante a educação para todos os cidadãos. Então, partindo dessa perspectiva, a EJA torna-se como um direito. Mas a gente sabe que, ao longo da construção histórica que a gente tem no Brasil, a EJA ela não é bem vista assim como direito. Por quê? Porque ela sempre foi tratada de forma assistencialista, de forma como um favor, de uma educação como um favor para essas pessoas que ficaram à margem da educação por determinados motivos. Então, assim, e essa concepção de EJA como direito, muitas vezes a população não tem acesso a esse conhecimento, e muitas vezes também não é divulgado para a maioria da população de que temos a EJA como direito, Então, além dessa construção histórica de a EJA como um favor da educação, para a educação,
temos também uma construção social e histórica em torno do preconceito contra a pessoa analfabeta aqui no Brasil, né? Que um período de um tempo aqui na história do Brasil, a gente tinha a concepção, né, que era verbalizado por um ator político, que o analfabetismo no Brasil ele tinha que ser exterminado, ou seja, as pessoas que eram analfabetas não deveriam existir, não deveriam fazer parte da nossa sociedade. Então, assim, existem muitos entraves, muitas questões a serem tratadas da EJA aqui, no contexto histórico mesmo da EJA aqui no Brasil. No entanto, né, eu trago aqui para vocês uma linha do tempo, né, com os principais marcos históricos da EJA no Brasil. Então, temos o período colonial e o período imperial. Por que a gente parte logo do período colonial e imperial? Porque foram as primeiras iniciativas que a gente teve aqui de educação de adultos, mas não como EJA, não como uma modalidade de ensino, mas sim iniciativas que eram práticas pedagógicas destinadas para esse público, né, para adultos. E a intenção desse período era o quê? Era de colonizar. Então, fazia com que os adultos lessem, aprendessem a ler e aprendessem a escrever, mas para que ele servisse uma determinada crença religiosa, né, e serem colonizados pelos colonizadores, né? E no período imperial, a gente tem aqui a concepção de escolas noturnas para o ensino de adultos. Então, assim, estas tinham baixa qualidade e os cursos normalmente eram de curta duração, tá? Então, a gente parte dessa desses primeiros períodos aqui, né, para entender de como a prática educativa para adultos iniciou, mas não, reforço novamente, não como uma modalidade de ensino EJA, tá? Então, já na década de 30, a educação básica de adultos começou a demarcar melhor o seu lugar na história da educação no Brasil, né? Em que tivemos o Estado Novo, com Getúlio Vargas, que começou a mostrar interesse do ensino profissionalizante para esse público-alvo. Ou seja, a educação de jovens e adultos aqui era entendido mais para alfabetizar esses jovens e adultos para se inserir no mercado de trabalho. Já na década de 40, né, começou um período aí muito de mudanças na educação de adultos, como houve iniciativas políticas pedagógicas, como o surgimento das primeiras obras especificamente dedicadas ao ensino supletivo, o lançamento do CEA, que é a Campanha de Educação em Adolescentes e Adultos, fazendo com que ocorresse uma preocupação com a elaboração de materiais didáticos para adultos. Então, assim, nesse período da década de 40, houve muitos contextos diversificados no que se entende de educação, de alfabetização para esse público-alvo. Então, na década de 1943, tivemos o surgimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Mais uma vez, a gente vê aqui que a educação para adultos está muito ligado para questões com fins de inserir no mercado de trabalho, né? Em 1945, com o fim da era Vargas, o país começou a viver uma grande revolução no campo da política e a sociedade passou por momentos de grandes crises. Houve diversas críticas contra os adultos analfabetos, até mesmo foram culpabilizados por estarem nessa condição e, assim, emperrarem o desenvolvimento do Brasil, do país, né? Ou seja, a gente vê que o analfabetismo aqui, houve bastante críticas nesse sentido de que fazer com que culpasse o próprio aluno, a própria pessoa, por não ter tido acesso à educação, num período que eles dizem como idade própria. Então, assim, nesse contexto aqui, começaram a ter iniciativas de discussão acerca da educação de jovens e adultos no Brasil. Em 1947, tivemos a primeira campanha brasileira, cujo título é Campanha da Educação de Adolescentes e Adultos, certo? Então, perceba que aqui já começou as questões das campanhas. Então, é como aquilo que eu estava falando, né? São campanhas que fazem com que o sistema privado ele invista nessa educação, mas você percebe que não é algo realmente uma iniciativa do governo, né, do governo federal. Então, na década de 50, tivemos a realização da Campanha Nacional de Erradicalização do Analfabetismo, o CNEA, marcando assim
uma nova fase nas questões relacionadas à educação de adultos. Em 1958, tivemos o segundo Congresso de Educação de Adultos, que marca o fim da campanha de educação de adolescentes e adultos, apontando para as concepções freirianas de EJA. Então, aqui já apresenta, porque, né, como a professora Marcelane já tinha dito, aqui já temos iniciativas da educação popular, inserindo aí na discussão da educação de jovens e de adultos, de adolescentes, que antes se entendia como adolescentes, e as concepções freirianas que voltavam justamente para essas pessoas que não concluíram o ensino na idade apropriada, né? Então, em 1963, tivemos o Plano Nacional de Educação, o PNE, que esse plano ele é norteado pelos princípios do método de Paulo Freire, né? Então, o PNE propunha um movimento de alfabetização que considerasse o contexto de cada comunidade. Aqui, a concepção de Paulo Freire, que traz a concepção de uma educação não só para aprender a ler e escrever, mas uma concepção crítica da realidade da sociedade de cada comunidade que esse indivíduo estava inserido. Então, na década de 70, é uma época do regime militar, né? E daí Paulo Freire teve que ser exilado, né? E as concepções freirianas ficaram deixadas de lado nesse contexto dessa educação e foi criada o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em 10 anos. O que acontece? Muito se tem discussão aí, críticas também em relação ao MOBRAL, porque tiveram muitos desvios de verbas dessa educação, desse movimento, então não chegaram a atingir o objetivo, a meta que era erradicar o analfabetismo em 10 anos. E daí, 1988 é um marco para a educação, né, em geral, que tivemos, né, que a criação da Constituição Federal, em que o ensino fundamental passa a ser obrigatório e gratuito para todos, inclusive para os que não tiveram acesso à idade própria, né? Então, aí já percebe que se inclui as pessoas analfabetas, jovens e adultos, né? E daí, ao longo do tempo, tivemos a década de 90, com o governo Collor, que foi a extinção da Fundação Educar e a criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, que é o PNAC. Bom, essa Fundação Educar, ela tinha a mesma percepção, de uma percepção assistencialista, em que se tinha investimentos de empresas privadas para que os jovens e os adultos, eles aprendessem a ler e escrever para competir ao mercado de trabalho. Então, em 1993, tivemos o Plano Decenal de Educação, né? E em 1994, tivemos o Programa Comunidades Solidárias em várias frentes de ações, dentre elas o Programa Alfabetização Solidário. Em 1996, tivemos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que a EJA é garantida aqui na seção 5ª do artigo 37 e 38. E daí começaram também a ter iniciativas intelectuais, né, de criações de fóruns, de congressos a respeito da educação de jovens e adultos. E daí a gente tem como destaque o primeiro Fórum Internacional da EJA. Em 1997, temos a 5ª Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos, que é a Confiteia. E essa Confiteia é um marco importante na EJA, porque passa a ter uma discussão ampla em torno do que como vem acontecendo a EJA, né, não só no contexto brasileiro, mas de todo o mundo. E daí traçar metas, objetivos para que pudesse sanar os diversos entraves aí em respeito à educação de jovens e adultos. E daí também tivemos a criação dos fóruns da EJA e realização dos encontros nacionais da EJA, que são os ENEJAs. Em 2000, na 8ª ENEJAs, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as diretrizes curriculares para a EJA, porque até então, antes não existia uma diretrizes que desse, né, uma direção mesmo para essa modalidade de ensino. Em 2003, tivemos no governo Lula a criação do Programa Brasil Alfabetizado, né?
Então, esse programa ele foi bastante importante também aqui no contexto brasileiro, porque criaram vários pontos de educação, né, de movimentos de educação, e onde teve investimento realmente sério para a educação de jovens e adultos. Em 2004, tivemos a mudança da nomenclatura da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o SECAD, para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão, né, que é o SECADI. Então, a partir do momento que tem essa inclusão, essa alfabetização no SECADI, para a educação de jovens e adultos, é um marco também histórico, porque daí estamos tendo mais uma iniciativa, né, do governo federal em torno da EJA. Já em 2005 e 2006, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional da Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, teve sua origem pelo decreto de número 5.478, de 24/6/2005, e o decreto de número 8.840, de 13/7/2006. Em 2011, no governo Dilma, tivemos aí a criação do Programa Nacional do Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o PRONATEC. Aí a gente percebe, né, que volta aquela discussão de a EJA voltada para questões técnicas e profissionais. Em 2017, tivemos o fechamento indiscriminado de turmas de EJA em todo o Brasil. Então já começa um retrocesso, né, a gente percebe um retrocesso de 2017, que é esse fechamento aí de muitas escolas em todo o Brasil, de turmas da EJA. Já em 2019, no governo Bolsonaro, né, tivemos o fim do SECADI, que é aquela secretaria que já foi criada em 2004, e até o presente ano, né, que a gente está em 2021, não há programas ou propostas a nível federal para a EJA no Brasil. Então, essa é uma contextualização histórica, né, que eu faço para vocês, para a gente ter esse entendimento dos avanços e os retrocessos que a EJA, né, vem passando aí em todo esse contexto histórico no Brasil.